Vocês que são pais estão certamente vivendo a mesma experiência que eu. Os grupos de Zap, onde pais e mães se encontram, estão faz já 2 semanas a toda, numa onda de preocupação com violência nas escolas. Há uma, há uma ansiedade generalizada. Isso é novo para nós aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, muito por conta de uma cultura armamentista que é incentivada pela propaganda do Partido Republicano, o fácil acesso a armas gerou uma epidemia de violência. Agora, as redes sociais e os aplicativos de mensagens também estão aqui nesse frenesi. Isso exige que nós, aqui no Brasil, comecemos a ter algumas conversas que são difíceis. A primeira e mais importante é compreender um pouco desse tipo de violência, é compreender também o que esperar de nós, da imprensa, mas também o que esperar das comunidades. Porque existe sim uma maneira de agir que é mais adequada para evitar crimes. O trabalho vai ser dificultado pelo Twitter, tá? Numa conversa que aconteceu no Ministério da Justiça com todas as redes sociais, os advogados do Twitter se mostraram bem pouco cooperativos. Eles não reconhecem como fora dos limites algumas postagens que glorificam a violência escolar, que incentivam. Isso não acontece com as outras grandes plataformas. A Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, o Google, que engloba o YouTube, a ByteDance do TikTok, todas têm se mostrado atentas. As americanas, aliás, elas têm muita experiência com isso. Na terça-feira, Elon Musk apareceu numa entrevista surpresa para a BBC britânica. A conversa transitou por vários assuntos, mas um deles dá pistas de como que o dono do Twitter pensa. Segundo ele, bots foram banidos em grande número e isso quer dizer que há muito menos desinformação e discurso de ódio na rede. Uma pesquisa da NewsGuard que indica, ela indica exatamente o contrário. Aquelas contas responsáveis por mais desinformação aumentaram o seu engajamento em 57%. Como o próprio Musk fechou a porteira para quem fez pesquisas no Twitter, dados muito recentes são impossíveis de serem confirmados. Mas nesse momento a rede está empesteada de perfis brasileiros entre falsos e verdadeiros, reiterando ameaças de ataque a escolas. Os especialistas estão monitorando vários deles. E a gente? Como que nós lidamos com isso? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Hoje a voz querendo dar uma falhada, né? E o mundo não para. No sábado a gente vai enviar para todos os nossos assinantes premium um dossiê sobre inteligência artificial. Quais são os benefícios que essa tecnologia traz? Olha, vai ter cura para muitas doenças nos próximos anos, sabe? Mas quais são os riscos que ela apresenta? Se é preciso regular, como regulamos? Existe um certo alarme. Ele é justificado? Eu escrevo sobre tecnologia há tanto tempo que publiquei matéria explicando o que era e-mail. Esse texto, eu estou escrevendo ele, está dando trabalho como não acontecia faz muito tempo, mas o assunto é fascinante. Assina o Meio, que sábado você recebe. E esse, apesar da falta de voz, esse ainda é o ponto de partida. O mais importante de saber é o seguinte: a chance disso acontecer na escola dos seus filhos, sobrinhos, das crianças que você ama, é muito, 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 muito próxima de zero, é praticamente zero. Essa é a informação número 1 para você ter. O risco nesse tipo de crime é o contágio, é quando vira uma competição. É por isso que as redes sociais apresentam um problema. Se a gente está num mundo analógico, onde é que pessoas predispostas a entrar numa competição dessas vão se encontrar? Online é mais fácil. É por isso que a epidemia americana começou já no tempo da internet. Agora, a responsabilidade de nós na imprensa é imensa. Há toda uma série de detalhes sobre esses crimes que são risco de abordar em reportagens. Por quê? Porque servem de incentivo. Nesse ponto é preciso entender que uma das buscas de quem se emburaca nisso é notoriedade, infâmia. Então, dar o nome da pessoa, mostrar foto, mostrar vídeos, tudo isso ajuda a dar o que está sendo buscado. Mesmo roupas, máscaras, símbolos, dizer o que escreveram, mostrar como foi preparado. Sabe? É assim o tipo de cobertura que nós estamos habituados a fazer sempre que acontece uma tragédia. Só que nesse caso pode alimentar outras. Lembrar que é uma competição em busca de notoriedade mostra como é importante evitar as comparações. Quantas vítimas? Só que não é só a imprensa. Todos estamos nas redes sociais. Quando aconteceu aquele ataque horrível em Santa Catarina, muita gente publicou vídeos do assassino nas redes. Principalmente políticos, tá? Políticos bolsonaristas com muito alcance. Mas não foi só.
Essa questão da responsabilidade dos políticos ela é fundamental. Sabe, tem essas coisas que as pessoas repetem a respeito dos Estados Unidos que de tanto repetir parecem verdade, mas não são. Nunca foram. Ah, a liberdade de expressão nos Estados Unidos é quase absoluta, sempre foi. Ou a Constituição americana criou uma cultura armamentista que sempre existiu. Não é assim. Existe em voga uma interpretação muito ampla da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Essa interpretação veio dos anos 50 e no dia que a Suprema Corte mudar, volta a ser como foi durante quase 200 anos, mais restrita. O que a Constituição americana diz sobre armas, no texto literal, é o seguinte: porque uma milícia bem regulada é necessária para a garantia de um país livre, o direito das pessoas de ter e portar armas não será violado. Isso foi escrito na década de 1780. O texto é de um ano antes da queda da Bastilha, 4 anos antes de Tiradentes ser enforcado. Os Estados Unidos haviam feito uma revolução desse jeito. Junta quem mora no país, cada um leva a sua arma e vamos enfrentar os ingleses. Não tinha exército, então foi de milícia. Hoje os caras têm 5 forças armadas, o maior orçamento militar do planeta. Não precisam mais de uma milícia bem regulada, cada um com sua arma, postos para ser convocado a qualquer hora por um novo George Washington, para garantir a liberdade do país. Vejam, até princípios da década de 80, essa interpretação sequer era polêmica. A NRA, Associação Nacional dos Rifles, que é o principal grupo de lobby das fabricantes de armas, naquela época era um clube para quem gostava de esporte de caça. E todas suas diretorias, historicamente até ali, defendiam que era preciso controlar muito quem tem direito de comprar uma arma de fogo. Exames, testes psicológicos, antecedentes criminais, prova de que cursou aulas de tiro, tudo, aulas de segurança. Ainda assim, para eles, venda de arma era espingarda de caça. Não era liberar a venda de rifle semiautomático, de R-15. Foi nessa época que especialistas em marketing do Partido Republicano começaram a procurar temas que pudessem servir para separar com clareza republicanos de democratas. A política lá era muito pouco polarizada. Os partidos eram muito centristas e as opiniões elas variavam mais de região para região do que de partido para partido. Democratas e republicanos do Sul eram mais parecidos entre si do que com democratas e republicanos, sei lá, da Califórnia, de Nova York. Foi montada uma campanha para tomar a NRA, assumir o controle da entidade, começaram a financiar candidaturas de parlamentares republicanos que fizessem um discurso armamentista nas suas campanhas e no Congresso. Literalmente, inventou-se artificialmente uma pauta política que não mobilizava a sociedade. Passou a mobilizar e fez crescer junto uma indústria. Vocês reconhecem esse desenho todo, não é? Esse foi o guia que o governo Jair Bolsonaro tentou implementar no Brasil. E de tanto você repetir aqui um discurso politicamente artificial, um debate que simplesmente nunca existiu na nossa cultura, ele brotou. E junto com ele, brotou também em alguns círculos de rapazes esse ímpeto de imitação. Vejam, existe uma cultura de armas no Brasil nas regiões rurais. São lugares onde a polícia está longe, sempre teve. É da nossa cultura. Existe tráfico de armas crescente por conta da profissionalização do tráfico de drogas e do surgimento das milícias. É um problema que passa por incompetência e corrupção policial. Esse problema a gente já tinha. Agora tem um novo. Um governo que cultiva a morte colhe morte de muitas formas. De pandemia, de fome, de garimpo e de crianças nesses ataques sem qualquer sentido. De novo, repito, o que é importante saber é o seguinte: as chances disso acontecer na escola dos seus filhos, sobrinhos, das crianças que você ama, são muito, 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 muito próximas de zero. As coisas mais importantes para pais responsáveis fazer são 3. Não alimentar boatos. Não lê uma coisa no Zap e vai correndo para o grupo dos pais da turma perguntar se é verdade. Aquilo vai sair dali para o grupo seguinte, para o outro e para o terceiro. 2. Tranquiliza os seus filhos, conversa com eles, explica que isso dificilmente vai acontecer. E 3, confia nas escolas. É claro que isso é um problema novo para todo mundo, mas as pessoas que trabalham em escolas sabem cuidar de crianças. Elas estão em contato com as secretarias de educação. Existem protocolos por seguir. Quer se informar na secretaria, na diretoria, para ter certeza de que está tudo bem? Faça isso, claro. Eu tenho certeza de que você será muito bem recebido. Nós, como sociedade, temos um problema novo. A maneira de resolver começa por não entrar na onda. Oi, eu sou a Cora. Oi, eu sou o Pedro. E nós somos Pedro e Cora.
o seu podcast de tecnologia, que vai ao ar toda terça, toda quinta, em todas as plataformas de áudio e no YouTube, porque nós agora até temos um estúdio, tá bom?